Certinho, galera. Videoaula como prometido aqui sobre segunda lei de Ohm para o trabalho de recuperação de nota. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho assim, sobre a segunda lei de Ohm, que na verdade é uma forma, né, uma maneira de você achar a resistência de um condutor. Então quando a gente usa a segunda lei de Ohm para achar a resistência elétrica de um fio, de um condutor propriamente dito, não de qualquer elemento do circuito, né? Não vou usar a segunda lei de Ohm, por exemplo, para achar a resistência de um filamento de uma lâmpada, a resistência de um resistor eletrônico, de um outro componente qualquer. Então a segunda lei é mais apropriada para determinar a resistência de condutores elétricos, né? Então ela tem um enfoque, uma ênfase bastante prática. Tá? E a gente sabe, né, pela primeira lei de Ohm lá, que para achar a resistência de um resistor que esteja conectado a um circuito, eu preciso submeter esse resistor a uma DDP, né? Por exemplo, a lâmpada ligada a uma bateria, né? O elemento que gera a iluminação, que aquece da lâmpada é ali o filamento, uma lâmpada incandescente lá, puramente resistiva, que a gente fala. E esse condutor é submetido a uma DDP, ligando as extremidades de uma fonte. Estando submetido a uma DDP, vai passar por esse condutor uma corrente elétrica. Conhecendo a corrente, conhecendo a DDP, eu uso a primeira lei de Ohm, R igual a DDP V sobre I, para achar a resistência do condutor, do elemento de circuito. Agora, se eu, por exemplo, pegar um fio que eu queira saber a resistência elétrica dele sem mesmo ter que ligar, antes mesmo de ligar ele a um circuito, eu vou usar a segunda lei de Ohm. Então, do ponto de vista da eletrotécnica, é interessante porque muitas vezes eu tenho um condutor, eu quero ligar uma carga e eu quero saber qual é a resistência elétrica desse condutor, principalmente quando ele é muito comprido, né? Porque ele vai gerar uma queda de tensão naquele componente elétrico, né? Ele vai gerar uma queda de tensão para a carga que ele está alimentando. Tá? Então, do ponto de vista prático, é interessante para isso a segunda lei de Ohm, achar a resistência elétrica de um condutor, né? Principalmente quando esse condutor ele é comprido, né? Então a gente sabe que a resistência gera queda de tensão, gera diminuição da DDP aplicada à carga, e quem gera essa diminuição da DDP é justamente a resistência do condutor de alimentação, dos condutores que ligam a bateria até o que eu quero fazer funcionar. Tá? Então todo condutor elétrico tem uma resistência, todo material possui uma resistência elétrica. Então a gente usa aí segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm diz o seguinte: a resistência elétrica de um condutor está associada ao material e a parâmetros geométricos como largura e comprimento. Tá? Então, para achar a resistência de um material, eu preciso de três coisas de um material, de um condutor, do condutor elétrico. A resistência do material, que é dada pela resistividade. Então, observe o seguinte: eu tenho um fio, um elemento físico, um condutor, um cabo. A resistência elétrica desse cabo, desse condutor, é dado por três parâmetros. Primeiro é a resistividade, que depende do material. Então, existem materiais intrinsecamente mais resistivos, existem materiais mais condutores. Sim, existem materiais metálicos que conduzem melhor eletricidade e materiais metálicos que também não conduzem. Mas nesse caso eu não estou me referindo a metal, outros metais também. Se você olhar a tabela aqui, você vai desde a prata até, por exemplo, vidro, quartzo, né, que já são condutores elétricos muito ruins. O carbono está, né, como um condutor intermediário. A líquido e o crome, né, então a resistência do condutor então vai depender do material que constitui o resistor, do comprimento. Quanto mais comprido um fio, mais resistivo ele é, mais, né, mais, digamos assim, mais átomos o condutor tem ali para bloquear o movimento dos elétrons. Então, além do comprimento, tem também a espessura, né, comercialmente a gente chama de bitola. Então, quanto mais largo, né, quanto maior diâmetro o condutor, né, menor seria a sua resistência elétrica, porque, digamos assim, os elétrons têm mais espaço ali, né, tem mais área útil, né, para se movimentar
Então a probabilidade de choque ali com os átomos reduz bastante. Tá? Então, bota na cabeça, a resistência elétrica de um condutor, de um pedaço de fio, de um comprimento de fio, depende desses 3 parâmetros. O material, dado pela resistividade, o comprimento, quanto mais comprido, mais resistivo ele é, e a área de secção transversal, né, que está relacionado basicamente, né, à espessura, né, ao diâmetro do condutor, a área de corte. Tá? A área de secção transversal seria esta área aqui, a área redonda, né? Aqui é uma secção circular, esse corte de fio aqui. Geralmente os condutores comerciais, pessoal, são todos de seção circular, então você vai ver que todo fio elétrico, na maioria das vezes, ele é redondinho, seja fio rígido, seja fio flexível. Né? Fio flexível, quando tu abre aquele fio, ele tem uns cabelinhos lá dentro, né? São uma série de vários fiozinhos fininhos. É feito justamente isso para o fio tenha flexibilidade. Né? Então, por exemplo, você pega aí o fio elétrico da tua televisão, da tua geladeira, qualquer eletrodoméstico, tu vai ver que ele dobra fácil, apesar de ter condutor metálico lá dentro, porque o fio é chamado flexível. Né? Ele não é um fio rígido, como é os fios de instalação elétrica. Ele é um fio formado por... Ele é um condutor formado por uma série, né, de fiozinhos mais finos. Né? Aqueles cabelinhos bem fininhos lá de cobre. Certo? Mas aquilo lá compõe um condutor único. Tá? Então, geralmente os condutores são todos redondos, circulares, né? Tem condutor de secção quadrada ou retangular? Tem. Mas aí a gente usa para barramentos, né? São condutores para transporte de corrente mais intensa. A gente encontra em motores elétricos, né? Em equipamentos de alta potência, tá? Bom, como é que a gente calcula a resistência do condutor usando a segunda lei de Ohm? Resistência é a resistividade. Para saber a resistividade, eu preciso saber qual é o material que compõe o condutor. Então, tem uma listinha aqui, ó. Né? Por exemplo, você pega o cobre aqui, a resistividade de 1,7 vezes 10 a menos 8 Ohm metro, que é a unidade de resistividade. Tá? Então, o cobre tem uma resistência, uma resistividade bastante baixa. Observe que esses materiais de baixo aqui ó, já tem uma resistividade altíssima, ou seja, praticamente não conduz. Tá? O silício, né, uma resistividade intermediária. Quando ele é dopado, a resistividade dele diminui bastante, ele passa a conduzir bastante. Ele passa a ter uma condutância mais alta, né? Inclusive, o contrário de resistência é condutância. A gente não fala muito em condutância, mas que existe, né, para algumas aplicações, a condutância que é o inverso da resistência. Tá? Então, você tem aqui resistência é resistividade, comprimento por área de secção transversal. Então, o L aqui para nós, na nossa equação, é o comprimento do condutor em metros. Essa área de secção transversal é essa areazinha aqui, né? Essa área onde eu cortei o condutor, essa área circular, tá? Por ser circular, eu calculo como πr ao quadrado, que na matemática é a área de círculo. A resistividade do material em Ohm metro, né? As resistividades são tabeladas, então aqui eu tenho uma tabela com alguns, né, alguns materiais que podem ser usados para montar condutores. Obviamente, condutores metálicos, né, os condutores que a gente usa aí na eletrotécnica, na distribuição de energia elétrica, são os condutores metálicos, né, principalmente cobre, alumínio, ouro em algumas aplicações mais críticas, né, tungstênio, quando o condutor é submetido a altas temperaturas, condutores de ferro, platina, que é um ótimo condutor também, então tem várias aplicações aí. Tá? Mas essa é a segunda lei de Ohm, resistência e resistividade, comprimento por área de secção transversal. Então essa aqui é a definição, tá pessoal? Depois a gente volta ali vamos para 2 exercícios exemplo. O exemplo 1 bastante básico aqui sobre a aplicação da segunda lei de Ohm. Tá, então vamos lá resolver. Determine a resistência elétrica de um condutor de cobre de 10 metros de comprimento. O diâmetro do fio é de 2 milímetros, né? Então tem um fio, uma pedação de fio de 10 metros de cobre, né? Então, supondo, né? A gente está supondo que esse fio é cobre puro. Comercialmente a gente não usa fios de cobre puro, a gente usa uma liga de cobre, cobre com alumínio, eu acho, deu um branco agora.
justamente para ter uma maior, né, resistência mecânica, né? O cobre ele é bastante mole, então fio totalmente de cobre ele seria assim muito flexível, né, fácil de arrebentar, e é porque o cobre é mais caro, tá? Mas a gente está supondo aqui, para facilitar a nossa história, que o fio é somente cobre, então essa resistividade tabelada é do cobre. Agora, fios, ligas comerciais também, né, de cobre lá com alumínio, que são os fios que a gente compra em lojas de materiais elétricos também, né, vai ter discriminado lá no rótulo, na bobina, assim, o local onde vem embalado, a resistividade daquela liga em específico, tá? Determine a resistência elétrica de um condutor de cobre de 10 metros de comprimento, o diâmetro do fio 2 milímetros. Então nós temos aqui os nossos dados, pessoal. Então está aqui, suponha, né, que aqui seja um pedaço de fio de cobre, 10 metros. Esse fio não precisa estar esticado, não interessa se ele está esticado, se está enrolado, o resultado é o mesmo, né? E o diâmetro, que seria aqui comercialmente conhecido como bitola, é de 2 milímetros. Os valores, né, que a gente tem que trabalhar de medida, os valores dimensionais de comprimento, são todos em metro. Então nós já temos aqui o comprimento em metro, é o L, e o diâmetro, né, que na verdade a gente vai precisar do raio, este valor também tem que ser em metro. Lembrando que 2 milímetros é igual a 0,002 metros. Passa isso aqui para a notação científica, para a forma exponencial, você tem 2 vezes 10 a menos 3 metros. Tá? A fórmula para achar resistência, então, é resistência elétrica igual a resistividade vezes parâmetros geométricos do condutor, comprimento dividido por área de seção transversal. A área de seção transversal é essa área aqui em azul, é a área do corte. Observe que a seção transversal é circular, por isso que eu dei aqui, né, diâmetro. É interessante, você pode fazer tudo de uma vez só aqui, pessoal, só que vai a critério de cada um, né? Você pode botar aqui, em vez desse AST, πr ao quadrado, tá? Supondo que sempre, quase sempre o fio vai ser circular. Então, mas você pode calcula separadamente aqui, né? A área de seção circular. Então você tem a área de seção transversal igual a πr ao quadrado. Quem é π? Você pode deixar o π, você bota o valor, né, aproximado dele, 3,14. Pessoal, a área de seção transversal, né, observa que depende do raio. Lembra que o raio é a distância do centro do círculo até a extremidade. Se o diâmetro é 2 milímetros, o raio vai ser 1. Lembra, 2 milímetros, a distância dessa extremidade é esta. O raio é a distância do centro, lembra lá da matemática, do centro até a extremidade. Se aqui é 2, a metade é 1. Então, se aqui é 2 vezes 10 a menos 3 milímetros, o raio é metade de 2 vezes 10 a menos 3, que é 1 vezes 10 a menos 3. Então, observa aqui que eu botei o raio, 1 milímetro. 1 milímetro é isso, ó. Ao quadrado, porque o raio está elevado ao quadrado para a fórmula. Então, fica 3,14 vezes 10 na 1 não conta nada, né? 10 na menos 3 ao quadrado, quando tenho potência, né, exponencial de um exponencial, potência de potência, eu multiplico os expoentes. Então fica menos 3 vezes 2, menos 6 metros quadrados. Então a área de seção transversal é 3,14 vezes 10 menos 6 metros quadrados. É um número esquisito, mas é isso aí. Tá? Uma área extremamente pequena. Bom, eu calculei. Agora eu volto, pego a equação aqui, né? Vamos botar os resultados. A resistividade, o Rho, aqui é o do cobre, foi fornecido aqui, pessoal. Então eu vou botar no lugar do Rho, né, 1,7 vezes 10 a menos 8. Tá vendo? Eu peguei esta fórmula e estou substituindo os valores. No lugar desse Rho, eu botei a 1,7 vezes 10 a menos 8. Vezes, que é o ponto, tá? Lembra, vezes pode ser ponto, pode ser o x. Comprimento, 10. Área de seção transversal, 3,14 vezes 10 menos 6. Dando uma ajeitada aqui, pessoal, né? Aqui eu não calculei nada, aqui eu só passei, né? Multipliquei 1 vezes 7 vezes 10 menos 8 vezes 10 vezes 10. Lembra que 10 é 10 não 1, tá? Por isso que geralmente a gente bota 10 aqui para facilitar, cara.
que fica 10 na menos 8 vezes 10 na 1, né, fica 10 na menos 7. Conserva a base, somos expoentes. Menos 8 mais 1 que não aparece aqui, menos 7. E o de baixo não mexi em nada por enquanto. Agora a gente resolve 1.7 dividido por 3.14, 0.54. Divisão de potências, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Então, pela regra de divisão de expoente, divisão de potência de base 10, eu conservo a base 10 e subtraio de cima menos de baixo. Então é menos 7, menos da forma da regra, menos 6, que é aqui o de baixo. Então é menos 7 menos 6. Então menos com menos, lembra, fica mais, então menos 7 mais 6, menos 1. Dando uma ajeitada aqui, a resistência de 0.054 ohms. Então uma resistência, observa que não é uma resistência nem de 1 ohm, é bem baixinha, mas ela existe, né? Então, quando você pega metros e metros e metros e metros de fio de condutor, essa resistência já começa a ficar, né, considerável. Isso pode lá na ponta, né, influenciar no funcionamento da carga que está levando, né, da carga que está sendo fornecida energia lá, né, por esses fios aí, tá, pessoal? Então, um exemplo básico aí de aplicação. Vou salvar aqui, a gente já vai. Resolução do exemplo 2, que na verdade é o exemplo 1. Né? Eu só inverti a ordem ali, tá, pessoal? Mas. Desculpa. É um exemplo bem interessante, que ele trabalha os dois, a primeira e a segunda lei de Ohm, para a resolução, tá? Então diz o seguinte, ó. Uma bateria de 12 volts é acidentalmente colocada em curto-circuito com um condutor de ferro com 2 metros de comprimento e 2 mm de espessura. Determine a corrente elétrica I que vai passar pelo fio. Essa bateria de 12 volts, acidentalmente a pessoa pega um fio, né, um condutor de cobre de 2 metros por 2 mm de espessura de bitola e liga o polo negativo ao positivo. Ou seja, eu estou ligando os polos de uma bateria sem que haja algum elemento que efetivamente consuma energia no meio do caminho, ou seja, não tem carga elétrica nenhuma, não tem um consumidor elétrico quaisquer aí. Quando a gente liga dois polos de um condutor, um caminho curto para a eletricidade, ou seja, um caminho onde existe uma menor resistência possível, então um curto-circuito é isso, é a ligação, né, de dois polos de uma bateria com a menor resistência possível. Então a menor resistência possível seria, né, a utilização de um condutor sem quaisquer cargas efetivas, né, no meio do caminho, sem uma lâmpada, sem um motor, sem algo que converta energia elétrica em uma outra forma de energia. Obviamente ali, né, se eu fazer o curto-circuito, eu vou ter conversão de energia elétrica em térmica, porque esse fio vai esquentar absurdamente, né? Né, a gente vai ter problemas críticos ali do sistema, né? O curto-circuito geralmente sobreaquece muito rapidamente a bateria, ou sobreaquece o gerador. Então, por exemplo, se você pegar uma bateria de carro e tentar fazer essa experiência, né, curto-circuitar os polos com fio de baixa resistência, fio grosso, sem que seja acionado uma lâmpada, um motor ou qualquer outro elemento, né, que de maior potência, que consuma mais energia, você vai ter um curto-circuito, né, e você vai ter o problema do aquecimento do eletrólito da bateria, da solução de ácido, se for uma bateria chumbo-ácido, né, o aquecimento do eletrólito, do aquecimento do condutor, derretimento dos bornes, né, que são aquelas partezinhas, né, nos polos da bateria do carro, ali, a gente chama ali de os bornes, ali, né, os pinos. Tá, então, curto-circuito geralmente é perigoso, porque quando você tem um circuito, como já diz o nome, um circuito curto, um circuito de baixa resistência elétrica, né, passa uma quantidade muito grande de elétrons, você tem um fluxo muito intenso de energia elétrica passando pelos fios ali, né, você tem um aquecimento muito elevado, né, e isso pode gerar um estouro, uma explosão, né, então curto-circuito geralmente causam incêndios, né, porque quando você encosta dois fios, por exemplo ali na instalação de uma casa, quando você
encosta o fase e o neutro, quando entre o fase e o neutro ele tem uma baixa resistência elétrica, aquele ponto de contato ele vai aquecer muito, né? E se tiver um contato, né, efetivo entre os dois condutores ali, sem a camadinha de borracha, né, tu vai ter um ponto onde pode ter inclusive incandescência, né, vibração de calor muito intensa, isso pode gerar até, né, um curto-circuito. Tá? Então, curtos-circuitos, do ponto de vista prático, são perigosos, tá? Devido às elevadas correntes elétricas envolvidas e, consequentemente, o aquecimento dos condutores envolvidos, tá? Condutores e geradores. Tá? Por exemplo, quando ocorre um curto-circuito em casa, né, você encosta, por exemplo, o fase e o neutro ali, você tem um estouro. Né? Aquele estouro é porque a corrente naquele condutor ali vai valores muito altos. Valor muito alto, tem um faiscamento intenso ali do condutor, né? Tem um derretimento, a fusão do condutor, muitas vezes o elemento que você usou para curto-circuitar ali, o fase e o neutro, ele acaba derretendo devido à intensa corrente elétrica e o aquecimento desse condutor. Então, um curto-circuito é sempre danoso, né? O sistema é perigoso. Então, quem trabalha com eletrotécnica aí, né, instalação elétrica, tem que ter, sempre tomar esse cuidado de isolar adequadamente os condutores, né? E verificar se não tem pontos onde não há contato acidental entre fase e neutro, né? Ou entre negativo e positivo se for um sistema com bateria, né? Tudo mais, tá? Então nós temos isso, alguém, né, curto-circuitou, ou seja, fez um circuito de baixa resistência elétrica entre dois polos de uma bateria. Obviamente vai passar uma corrente intensa, o objetivo é saber quanto é essa corrente. O que me é fornecido aqui? Para saber essa corrente, pessoal, eu preciso utilizar a primeira lei de Ohm. Tá? Vamos lá, mas quais são os dados que foi me dado fornecido? Sobre o condutor, diâmetro 2 milímetros, o raio é 1 milímetro, milímetro a gente já sabe que é 10 na menos 3 metros, tá? Que é o 0,01. Comprimento no condutor 10 metros e o condutor é de ferro, então o ferro é 10 na menos 8 metro, aproximadamente, tá? Então calculamos a corrente como com a primeira lei de Ohm, né? Só que devemos calcular o R utilizando a segunda lei de Ohm. Porque assim, a gente tem a DDP fornecida ao condutor. Está aqui o condutor. Qual é a voltagem a DDP que eu forneço aqui nas extremidades do condutor, que estão ligados aos polos? 12 volts. Tá. E eu quero achar a corrente. A corrente é o meu X, a minha incógnita que eu tenho que descobrir. Só que para achar a corrente eu preciso do volts do DDP e da corrente e da resistência elétrica do condutor. Eu não tenho o valor da resistência total desse condutor, desse fio aqui, mas eu posso calcular utilizando a segunda lei de Ohm. Então, olha só, eu quero calcular a corrente. Para calcular a corrente, eu preciso da primeira lei de Ohm. Resistência é DDP sobre corrente. Só isolando aqui, pessoal, eu passei a corrente para cá, né? E a corrente fica U sobre E. Só fiz uma transformaçãozinha aqui nessa equação. Bom, isso eu quero calcular, isso eu tenho, mas eu não tenho isso, mas eu encontro pela segunda lei de Ohm. Resistência e resistividade vezes comprimento por área de seção transversal. Eu botei direto na fórmula aqui, porque como aqui é só o 10 na menos 3, que é o raio, então fica mais curtinho. Então, resistência 10 na menos 7 vezes comprimento do fio, comprimento, 2 metros de fio, área de seção transversal. Não está mostrando, mas esse fio aqui eu já estou supondo que é de uma seção circular, é um fio redondinho, né? Então quando eu corto ele tem, né, uma área de corte, né, uma área de seção transversal aqui. Então, π raio ao quadrado. Lembra que o raio é 1 milímetro, que é a mesma coisa que 10 menos 3, está aqui. Tá? Então, área de seção transversal, lembra que é π raio ao quadrado. Bom, dei uma ajeitadinha, né? 10 na menos 7 vezes 2 é 2 vezes 10 menos 7. E 10 na menos 3 ao quadrado é 10 na menos 6 vezes π. Observa que o π eu não trabalhei com ele, eu só deixei ele quietinho aqui, ó. Não botei o 3.14, está aqui ainda, pessoal.
Agora o que eu faço? Eu divido 2 por π, 2 por 3,14 dá isso. 10 a menos 7 dividido 10 a menos 6, conserva a base e subtrai os expoentes. Menos 7 de cima, menos da fórmula, menos 6 de baixo. Então, menos 7 menos 6, eu conservo a base, 10, e subtraio os expoentes. Está aqui. Esse 0,64 de onde é que saiu? 2 dividido por π. Pessoal, então eu cheguei a uma resistência aqui, né, de 0,64 vezes 10 a menos 1. Passo a vírgula mais uma casinha para a esquerda, então 0,064 ohms. Né? Tiro esse 10 a menos 1 aqui. 10 a menos 1 é a mesma coisa que 0,1. Né? 0,1 vezes 0,64 dá isso. 0,064. Bom, transporto de novo, né? Achei a resistência e volto na fórmula da primeira lei de Ohm. Então, corrente é 12 por 0,064. Finalmente, pessoal, tem uma corrente aqui de 187,5 amperes. Não é uma corrente suficiente para aquecer e derreter o condutor, né? Derreter os bornes aqui, os polos da bateria. Né? Os bornes geralmente são de chumbo, o chumbo tem um baixo ponto de fusão. Então, se esse fio tivesse fixado aqui, iria derreter todo esse terminal aqui, né, da bateria, que geralmente é chumbo, uma liga de chumbo. Tá? Então, 187, né, suficiente para ferver o eletrólito da bateria, para cozinhar o fio, derreter os polos, né, e dar um estrago grande. Né? Nesse caso, provavelmente, se esse contato elétrico permanecesse por muito tempo circulando essa corrente, com certeza, né, danificaria permanentemente a bateria, né, fora o perigo aí de a bateria explodir, né, devido ao aquecimento do eletrólito. Beleza, então uma corrente, né, bastante alta. O legal dessa atividade aqui é que eu usei a primeira lei de Ohm, porque a primeira lei de Ohm é onde está a corrente, é esse elemento que eu quero calcular. A DDP está aqui, a resistência está aqui. Aqui, né, observa que eu já botei o 12, porque eu tenho, ó, no lugar do U eu botei o 12. O R eu precisei calcular, achar o valor e voltar de novo aqui, né, para a equação. Então, 12 por R, V por R, 12 por 0,04, 0,64, dá uma corrente de 187,5 amperes. É uma corrente bastante elevada. Tá? O interessante desse circuito, dessa atividade aqui, é justamente eu confrontar, né, usar de forma conjunta aqui as duas expressões de Ohm, né, as duas formas de calcular a resistência. Beleza? Pessoal, então é isso, né? Então, com essas duas atividades, a gente vai fazer em sala de aula aquelas 4 atividades propostas ali, né? Valendo uma nota de reforço para a prova que, convenhamos, não foi, né, muito boa, né, as notas, tá? Mas é isso, pessoal. Então, tchau, até sexta.